Opa, sejam muito bem-vindos aqui mais uma live. Nesse caso vai ser um pouquinho diferente essa live, porque eu resolvi mudar um pouco o contexto aqui de como que eu gravo o podcast, que é o Investidor Racional. E eu sempre trazia vídeos também ali, às vezes, sei lá, por meio do YouTube, gravava um vídeo ali e postava depois lá no Spotify. Agora eu vou fazer desse outro formato. Vai ser uma live com um tema bem específico, vou jogar também no YouTube, vou jogar no Spotify também mais tarde. Então, eu pegar sempre um tema específico interessante que possa te ajudar a investir, a tomar boas decisões, a investir de maneira responsável, eficiente, a montar a carteira de investimentos boa para você por longo prazo. Sempre com esses temas, vocês podem mandar dúvidas também, vocês podem interagir um pouquinho aqui e eu vou deixar por lá. Então, vou só botar aqui o título, como investir com responsabilidade. Vou botar aqui só para fixar nos comentários. Fixar. Prontinho. Então acho que vai ser bem interessante esse novo formato. Vocês vão me dizendo se vocês vão gostar mesmo e se tem melhorias e tudo mais. Então aqui, basicamente isso. Vamos lá. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Tem um estudo que eu até botei esse gráfico nos stories mais cedo. Esse estudo mostra pra gente o seguinte, tá? Eu vou deixar de novo esse estudo nos stories, só nos meus stories, depois você pode olhar esse gráfico, se você tiver aqui no Instagram. Eu não consigo colocar aqui imagens, cara. Eu queria tanto colocar imagens aqui, ia ser perfeito. Será que tem como? Eu acho que não. Deixa eu olhar aqui. Não tem como botar imagens, uma pena. Não quero botar filtro não, sai fora. Esse aqui eu corto o vídeo, aí não. Tá, beleza, não consigo colocar imagens, mas é basicamente o seguinte. Tá nos meus stories esse gráfico. Eu vou resumir aqui, porque vai ter gente que vai assistir isso aqui no Spotify e não vai conseguir ver. É o seguinte, é um estudo do St. Louis Trust, que é um fundo de investimentos aí lá dos Estados Unidos. Ele pegou ali um estudo, que na verdade quem fez esse estudo mesmo foi outra empresa, tá? Mas ele publicou uma análise desse estudo e fez outras análises a mais. Ele pegou de 97 a 2007, ou seja, 20 anos de período, olhou todas as empresas que constituem o S&P 500, que é o principal índice americano, e analisou a rentabilidade dessas ações de forma individualizada. Ou seja, cada empresa que constitui o índice e foi entrando e saindo do índice ao longo desse período, qual foi a rentabilidade dessas empresas? Tá? Para a gente poder comparar isso aí. Então, pegou um dado amostral bem grande, porque o S&P 500 é o principal índice do mercado mundial de ações, né? E são 500 empresas das maiores do mundo. Ele chegou à seguinte conclusão. De todas essas empresas, ele viu que os retornos são bastante diversos, assim. 14% das empresas tiveram uma rentabilidade de menos 100% a menos 50%. Ou seja, 14% tiveram rentabilidade negativa muito grande, muito forte, de menos 50% para menos. 14% é bastante coisa. Aí, 15% teve o retorno de 0 a menos 50%. Um retorno negativo também, até menos 50%. 15%. Já soma essas duas colunas. 14 mais 15, a gente chega em 29%. Ou seja, 29% das ações do S&P 500 tiveram um retorno negativo nesses 20 anos. 29% é muita coisa, é mais de um quarto das empresas. Né? Então, imagina, cada 4 empresas que você investir, uma vai ter esse retorno negativo. Aí, depois de 0 a 50%. De 0 a 50% foi 20% das ações. Aí foi um retorno positivo. Beleza, 20% das ações tiveram um retorno positivo, mas de 0 a 50% em 20 anos. Sim, foi positivo, mas foi péssimo ainda a rentabilidade. Com certeza, investir em renda fixa trouxe mais retorno do que isso. E aí você chega na mediana do gráfico. A mediana é o quê? Que metade das ações estão de um lado, outra metade do outro. Ou seja, de menos 100% a 50% positivo, metade das ações do índice estão nesse grupo. Metade das ações do índice tiveram um retorno muito ruim, negativo ou muito baixo. Então, assim, metade, é muita coisa. E a outra metade está dos 50% para frente. E aí você chega depois no retorno de 50% a 100%. É por volta de uns 10, 11% das empresas, uns 10,5%. E aí, quanto maior a rentabilidade, menor vai ficando o gráfico. Tá? Menor o volume de empresas. Só para você ter aí como referência,
por exemplo, de 800% a 850% de rentabilidade. Aí foi uma boa rentabilidade em 20 anos, 850%. É 1% das empresas que estiveram nesse grupo. Até que você chega num grupo final, que aí a barra sobe de novo. Que é o quê? As empresas que tiveram um retorno de 1000% ou mais. E aí o céu é infinito, tá? 1000% ou mais pode ser 3.000, 5.000, 10.000%. Vai entrar uma gama gigantesca de empresas aí. Essas empresas, esse grupo foi composto de 4% das empresas do S&P 500. Tá? Ou seja, 4% das empresas do S&P 500 de 97 a 2017 obtiveram um retorno de 1000% ou mais. Qual é a primeira conclusão que a gente pode chegar aqui? Que a grande maioria das empresas vão ter um retorno muito ruim na sua carteira. A grande maioria. A gente viu que 50%, metade dessas empresas, tiveram um retorno de menos 100, ou seja, você perdeu tudo, até 50% positivo, que não foi negativo, mas foi muito ruim. Uma renda fixa teria sido muito melhor para você investir. Então é a grande minoria das empresas que vão entregar uma boa rentabilidade para você. E sabe o princípio de Pareto, que é o princípio 80-20, que muita gente utiliza para tudo na vida? Aqui é a mesma coisa, e eu acho que é até um pouco mais espremido do que 80-20. Que ele diz basicamente o seguinte: cara, 20% das empresas vão te entregar 80% da sua rentabilidade. Isso é uma verdade para a sua carteira de investimentos. Esse gráfico, esse estudo prova isso para a gente. Que 20% das ações vão trazer 80% do retorno total da sua carteira. E aqui eu vou te mostrar exatamente como que é essa... Eu vou chegar ainda, tá? Enquanto que é esse número perfeitamente, tá? Para você. Como foi no mercado acionário americano, como exemplo. Então, a grande minoria das empresas vão ter um bom retorno na sua carteira. A grande maioria vai ter um retorno muito ruim ou negativo. Ou seja, esteja preparado para isso, tá? Esteja preparado para você cometer erros. Esteja preparado que a maior parte das ações que você investe hoje, olha para a sua carteira de investimentos hoje, a maior parte daquelas empresas, mesmo que você tenha uma confiança brutal em todas elas, saiba que a maior parte daquelas ações vão te trazer um retorno muito ruim no longo prazo. Então, quando você olhar para trás daqui 5, 10, 15, 20 anos, você vai perceber isso. Que a grande maioria tiveram um retorno muito ruim, você vendeu às vezes há muito tempo atrás, e mesmo se tivesse segurado, você vai ver que teria sido um péssimo investimento, e assim por diante. Mas você pode pensar, poxa, caramba, então é muito difícil investir em ações, que a maioria vai ter um retorno muito ruim. O que eu posso fazer então, né? Se os investimentos assim são tão difíceis de acertar boas empresas? Se é a grande minoria que traz um bom retorno. É o conceito principal desse vídeo aqui, que é o quê? Assimetria. Qual que é o máximo que você pode perder num investimento? O pior grupo aqui desse estudo, que era de menos 100% a menos 50%. O máximo que você pode perder é 100%. Perder 100% das suas ações. Quer dizer, do seu investimento. Você botar R$1.000 e virar zero. É o máximo que você pode perder. Mas qual que é o máximo que você pode ganhar? Não tem limite. Não tem limite, assim, é quase infinito. A gente viu que tem um grupo aqui de empresas no estudo que é de 1000% para cima de rentabilidade nesses 20 anos. E aqui tem empresas que tiveram um retorno de 50.000%, 20.000% positivo. Ou seja, o máximo que você pode perder é muito menor do que o máximo que você pode ganhar. E como a gente traz esse conceito aí de forma prática para os nossos investimentos? Basicamente, a grande maioria das empresas vão ter um bom retorno para você, só que esse pequeno grupo de empresas que vai ter uma rentabilidade muito acima da média na sua carteira vai compensar todas as outras ações que tiveram rentabilidade ruim, todos os erros que você cometeu. Então, se você investe em 15 empresas, não tem problema daquelas 15, 8, 10 empresas tiverem rentabilidade muito ruim na sua carteira no longo prazo. Não tem problema, desde que daquelas 15, umas 2, 3 tenham um retorno de 1000%, 500%, 2000%. Porque aí as empresas, as pouquíssimas que você acertar, vão compensar muito todas as outras que você errar. Porque o máximo que você pode ganhar é muito superior ao máximo que você pode perder. Essa assimetria, que é basicamente a parte principal desse encontro aqui. Mas tem mais coisa para te mostrar nesse gráfico, desse estudo. Inclusive, a mediana, né, era em 50%. Ou seja, metade das empresas tiveram um retorno de menos 100 a 50% positivo, outras metade teve de 50% positivo ao infinito. Mas qual que é a média aritmética? É bem distante. A média aritmética é você pegar o retorno das ações, somar, né, o retorno de todas as ações de forma individual e dividir pela quantidade de ações. A média aritmética do estudo foi de 228%.
E essa diferença da mediana está em 50% e a média aritmética está em 228%, é o que mostra para a gente como que essa simetria funciona. Mesmo metade das ações tiveram um retorno de menos 100 a 50%, ainda assim a média aritmética foi mais de 4 vezes superior, foi de 228%, porque algumas poucas empresas tiveram um retorno estratosfericamente gigantesco. E aí compensou aquele grupo gigantesco de empresas que tiveram um retorno muito ruim na carteira. E a sua carteira de investimentos vai ser muito parecido com o S&P 500, principalmente se você tiver uma carteira bem diversificada. E até ver um ponto importante aqui. Como que diversificação é importante? Muita gente aí, talvez você faça isso, sei lá, você tem 10, 15 ações na sua carteira. Qual é a probabilidade dessas 10, 15 ações estarem no grupo que tem a rentabilidade péssima e qual a probabilidade dessas empresas estarem no grupo que vai ter a rentabilidade muito fora da curva? Dessas 10, 15 ações, muito provável que a grande maioria, se não todas, vão estar no grupo que vai ter um retorno negativo ou positivo, só que muito baixo. É a probabilidade gigantesca de estar ali, é de quase 80%, assim. Então, tá vendo como que diversificação é importante? Porque a diversificação máxima é a única coisa que te garante que você vai ter aquele pequeno grupo de ações que vai ter um retorno muito fora da curva. Só assim você tem certeza. Se você tiver 10, 15 ações, você não tem essa certeza. E a chance dessas 10, 15 todas estarem dentro do grupo que vai ter um retorno muito ruim é muito grande. Então, diversificação é fundamental para você ter sucesso na bolsa. Pode ser que você concentre e uma ou duas dessas ações, dessas 10, 15, são as que vão ter o retorno de 1.000, 2.000%. Mas você tem certeza disso? Não, você nunca vai ter certeza disso. Então, acho que é muito arriscado se depender praticamente de sorte, tá? Para poder estar nesse grupo. Então, diversificação é fundamental muito por conta disso. E aí eu vou te mostrar mais alguns dados desse estudo aqui que são realmente assustadores, tá? Ele levantou aqui, quem quiser depois, tá, ter acesso a esse estudo, pode me pedir no direct do Instagram, pode pedir também no YouTube, pede também no Spotify se você for assistir o podcast por lá. Vamos lá. A rentabilidade, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Metade das ações tiveram um retorno negativo durante esse período, durante os 20 anos, isso aqui a gente já viu. Metade das ações. Somente 42% das empresas do S&P 500 desses 20 anos tiveram uma performance melhor do que o Tesouro Direto americano, né? Que não é Tesouro Direto, mas assim, títulos públicos americanos de 3 meses. O título público americano de 3 meses é o investimento de menor risco que existe no mundo. Tá? Porque, primeiro, que o governo americano é a instituição de maior segurança financeira do mundo inteiro. Então, você está emprestando dinheiro para a instituição mais segura do mundo. E por 3 meses somente, ou seja, um prazo super curto. Quanto mais longo o prazo, mais arriscado, né? Mais coisas inesperadas podem acontecer. Então, o título público americano de 3 meses é o investimento de menor risco do mundo. E somente 42% dessas empresas do S&P 500 tiveram uma rentabilidade melhor do que esse título, que é um título que tem rentabilidade quase zero, tá? É muito, muito baixo mesmo, porque é um risco baixíssimo. Ou seja, tá vendo que investir em ações pode ser muito mais arriscado e ainda assim, a maior parte das vezes você vai ter um retorno pior do que a renda fixa se você investir de forma sem diversificação. E aí, o que para mim é um dos 2 dados aqui mais assustadores que tem, tá? Somente 5 empresas, nesses 20 anos, de 97 a 2017, somente 5 empresas, que até lista quais são: a ExxonMobil, a Apple, a Microsoft, a GE e a IBM. 5 empresas. Contabilizaram 10% de toda a riqueza criada pelo mercado de ações entre 1927, quer dizer, 1926, na verdade, e 2016. Ele pegou 100 anos aqui, tá? 100 anos de estudo. De 26 a 2016. Aqui ele está pegando. 90 anos, né? Para ser mais exato. Quase um século. 10% de toda a riqueza criada pelo mercado acionário americano nesses 90 anos foi composto por somente 5 empresas. Então pensa comigo. 5 empresas somente, de 5 mil ações do mercado acionário americano. Se você deixasse de ter essas 5 empresas, você perderia 10% de toda a rentabilidade que o mercado gerou para você. Tá vendo como não diversificar é perigoso? Porque é grande a chance que você não tenha a empresa, porque a gente só importa o futuro. Você sabe quais são as 5 empresas que vão trazer 10% do retorno do mercado acionário nos próximos 90 anos? Você não sabe. Impossível você saber. Talvez alguma dessas empresas nem exista ainda.
Então, é grande a chance de você não ter uma dessas na carteira se você não tiver uma carteira bem diversificada. E aí, perdeu boa parte do retorno. E agora, o mais assustador, tá? O gráfico, a informação para mim é a mais assustadora. Somente 4% de todas as ações do mercado foram responsáveis por toda a riqueza gerada no mercado acionário americano de 1926 a 2016. Os mesmos 90 anos, somente 4% das ações são responsáveis por toda, 100% da riqueza gerada no mercado acionário nesse período. O que isso quer dizer? Vamos dizer que tivesse uma carteira com bem diversificada até, 50 ações, só para facilitar aqui a nossa conta. 50 ações. Dessas 50 ações, esse estudo mostra para a gente que somente uma das 50 ações, se tivesse sua carteira, estaria nesse grupo aqui dos 4% que trouxeram toda a riqueza do mercado acionário nesse período. Somente uma de 50. É até um pouco menor a estatística, né? Porque 4% não é 5%, né? Um de 50 é 5%. Então, quer dizer, na verdade, fiz a conta errada. Um de 50 é 2,5%. Então, duas ações, na verdade. Pouco menos de duas. Entre uma e duas ações das 50 ações que você tem, que traria toda a riqueza da sua carteira. 4% somente das empresas. O que isso quer dizer para a gente mais uma vez? Uma carteira pouco diversificada, é muito grande a chance de que você não tenha as ações que vão estar no grupo de 4%, que vai trazer toda a riqueza. Então você vai ter uma carteira de investimentos que vai te trazer um retorno ridículo, péssimo, negativo ou pior que a renda fixa, se você concentrar. Então, o que acontece? Vamos lá, resumindo aqui como que você pode investir de forma, até porque é o título aqui, né? Como investir com responsabilidade. Investir com responsabilidade é o seguinte, é você olhar as estatísticas e trabalhar com elas a seu favor. A gente acabou de ver que é muito difícil achar as empresas que vão trazer a rentabilidade positiva, é um grupo muito pequeno e você não ter elas pode ser muito penoso para a sua carteira de investimentos. Então a forma de você conseguir ter essa rentabilidade minimamente aceitável é ter uma carteira bem diversificada, porque aí você garante que vai ter as ações boas. Vai garantir também que você tem as ações ruins, mas é aquela questão, não tem problema, por conta da simetria. Não tem problema você ter ali metade das suas ações tendo uma rentabilidade ruim, desde que você tenha uma, duas, três que tragam uma rentabilidade muito boa na carteira. Porque as que vão trazer rentabilidade muito boa, aqueles 4% gerando toda a riqueza no mercado acionário, essas empresas vão compensar todas as outras que você teve uma rentabilidade ruim no passado. E como que você diversifica da forma mais eficiente possível e tem a garantia de que você não vai perder esses 4% das ações que trazem toda a riqueza do mercado no longo prazo. ETFs é a única forma. ETFs centrais, ETFs amplos de mercado, ETFs que seguem um índice que pegam todo o mercado. Porque assim você investe em todas as ações do mercado. E dessa forma você garante uma boa rentabilidade, porque você tem a garantia de que você vai ter aqueles 4% das ações que vão trazer toda a riqueza do mercado no longo prazo. Você tem a garantia de que vai ter esses 4%. Só tem essa garantia se você tiver todas as ações do mercado. E somente com um ETF você consegue fazer isso. Você não vai conseguir comprar. Isso vale para o Brasil e para o exterior também, tá? Qualquer lugar. Você não consegue comprar todo o mercado, todas as ações que estão listadas na bolsa. Você não vai conseguir. Centenas de ações na sua carteira, vai ser uma bagunça gigantesca. Mas você comprou uma cota de um ETF que investe em todo o mercado e pronto, acabou. E assim você tem a garantia. Muita gente é contra investir em ETFs porque fala, poxa, mas dentro do ETF tem um monte de empresa ruim. Eu não quero investir nas empresas ruins. Eu quero montar o meu ETF, ou seja, eu vou selecionar as ações que são boas e não vou investir nas ações ruins. Aí eu monto a minha carteira só com boas empresas. Tá, mas aí é aquela questão. Você não tem certeza de quais ações vão trazer toda a riqueza no mercado no longo prazo. Talvez sejam empresas até que, fundamentalmente, né, a análise fundamentalista sejam até ruins ou não tão boas assim. Mas ela pode se tornar uma boa empresa no futuro ou, por algum outro motivo, entregar uma rentabilidade altíssima. Você não tem a garantia de que vai ter as empresas que realmente são vencedoras, fazendo a seleção a dedo. E, mais uma vez, não tem problema ter ações ruins na carteira, desde que você tenha as boas também, por conta da simetria. E somente um ETF te garante isso. Então, assim, ETFs são a base da carteira de investimentos, tem que ser. Tá? Não tem como fugir. Você não investir em ETFs é investir sem responsabilidade. Então, aqui a gente chega, né, ao tema da aula, que é como investir com responsabilidade. Se você não investe em ETFs,
Você não tem como você ter investimentos com responsabilidade muito por conta disso. Você não tem a garantia de que vai ter as grandes empresas que vão entregar uma rentabilidade altíssima na sua carteira. E não tem problema ter as ações ruins. Tá? Então, era basicamente isso. Um tema mais rápido mesmo. E qualquer coisa, vocês mandem nos comentários, dúvidas. O estudo também, eu deixei o gráfico lá nos meus stories aqui no Instagram. E eu vou postar esse mesmo vídeo também que eu estou fazendo aqui através do Instagram no YouTube. Se você não me segue, então, se for assistir pelo YouTube e não me segue no Instagram, me procure no Instagram. Vou deixar sempre o link na descrição do vídeo aqui. É jp.azevedo3. Está no Spotify também, que eu vou soltar lá. A mesma coisa. Vai no Instagram, me procure por jp.joaopaulo.azevedo3 e você vai encontrar meu Instagram por lá. E lá a gente pode interagir um pouquinho mais. Mas é isso, esse estudo aqui mostra pra gente. Tem vários estudos parecidos com esse aqui, tá? Esse não é o único que mostra isso e os resultados são sempre os mesmos, que é a grande minoria das ações que trazem um retorno realmente grande no longo prazo. Então é muito perigoso a gente não ter essas ações na carteira, tá? Então, invista com responsabilidade. Por enquanto é isso. Espero vocês também na quarta-feira da semana que vem, que eu vou trazer mais um episódio com mais um ensinamento, alguma coisa assim, mais direto ao ponto. Tá? Quarta-feira que vem estarei aqui novamente. Um abraço e até a próxima.